Jesus falando com você. Jesus pedindo para que eu fale com você sobre perseguição, pessoas invejosas e essas coisas aí que as pessoas até faz, é ocultação demoníaca para a sua vida. Jesus pedindo para que eu fale com você, explique essas três coisas. O como se inicia, o jeito e o porquê. Na verdade, Jesus está tocando meu coração desde ontem, para que eu possa vir falar hoje. E Jesus vai me capacitando aqui nesse momento, porque eu tenho sim experiência com esse tipo de gente, ao vivo e a cores. Perseguição na minha vida a todo momento. Pessoa invejosa. Então, tem pessoas que nos invejam tanto, mas tanto. Inveja por quê? Porque não tem a luz. Vou falar um pouco de mim para que você possa entender. Não tem a luz que eu tenho. Não tem os dons que eu tenho. Não tem o jeito que eu tenho. Porque as pessoas, às vezes, nós, por ser uma pessoa humilde, vamos dizer desse jeito, se você tem tudo isso aí, você tem o dom, vamos dizer assim, às vezes você tem um dom, todos nós temos um dom, temos um jeito especial de ser, e tudo em Cristo Jesus, nós não precisamos, vamos dizer assim, de status nem de nome, e muito menos colocar uma melancia no pescoço para aparecer, porque tem gente que se mostra desse jeito. Faz de tudo para ser apresentável, faz de tudo para ser uma pessoa vamos dizer assim, que tem um patamar, tudo funciona a dinheiro, vamos dizer desse jeito. Precisa ter alguma coisa para aparecer, precisa de status, precisa fazer algo. E aí, tudo bem, problema delas. Não é verdade? De quem se faz desse jeito, mas com você é diferente, comigo é diferente. Nós não precisamos de nada disso. Porém, pode até ter. Você está aí num posicionamento assim, que seja bom para você. Que você tenha um entendimento com você mesmo. Que você assim, vamos dizer assim, você tem uma vida estável boa. Em sentidos assim, em todas as áreas da sua vida. Porém, você pode ter uma pessoa aí que tem muita inveja de você. Te inveja num simples. Às vezes essas pessoas têm até mais do que a gente, não é verdade? Tem até mais em sentidos assim de financeiro, vamos dizer desse jeito. Mas não tem o que você tem. Não tem os dons que Deus te deu, não tem a vida que Deus te deu, que é com Ele. E aí o que acontece? As pessoas nos invejam tanto, mas tanto, que elas fazem de tudo para nos destruir. Por exemplo, vou te dar um exemplo comigo, vou falar um pouco de mim. Pessoas desse jeito comigo perdem o tempo, sabe por quê? Porque veja bem, elas não entendem como eu me mantenho de pé perante todas as situações, dificuldades que eu já passei na minha vida e que ainda eu passo. Os levantes que essas pessoas armam para me destruir, vamos dizer desse jeito, mas por trás disso, elas não vê que tem um grande Deus construindo pontes quebradas para eu passar. Você entende? Porque às vezes eu estou indo para um caminho amplo, as pessoas vêm e falam, eu vou derrubar, e a queda é grande. É assim que elas pensam, não é verdade? Mas é mentira. Não é assim que funciona, não. Não é desse jeito que funciona com aqueles que seguem a Deus, aqueles que Deus chama todos os dias para levantar, para caminhar e para seguir a vida adiante com Ele. Não é assim que funciona. E aí eu estou contando para você porque você que está passando por isso, por perseguição, que tem aí pessoas invejosas e ainda vai na ocultação do inimigo para destruir sua vida. Você entende? Se você estiver passando por isso, você ficou nesse vídeo até agora, você vai continuar. E se você não estiver passando por essa situação e conhece alguém e fala assim, não, essa pessoa está passando, e você já teve a visão
da perseguição que essa pessoa está sentindo, está passando na vida. Se você teve, você entende? Você passa esse vídeo para essa pessoa, para que essa pessoa possa vir a entender melhor o que está acontecendo na vida dela. Porque até a gente entender que tem um invejoso dentro da sua casa, de parte da, vamos dizer assim, de parte de alguém aí da sua casa. Da minha parte, eu vou ser sincera. Hoje, atualmente, é da parte do meu marido. Não é da minha, graças a Deus. Porque eu eliminei todos os tipos de pessoas que pudessem vir me destruir da minha vida. Porque Deus me deu essa passagem, assim, nua e crua, para que eu pudesse, assim, vamos saborear. Vamos dizer assim. Porque é desse jeito. Nós saboreamos o gosto amargo, não é verdade? É desse jeito que acontece. Temos que saborear o gosto amargo para que a gente possa aprender. Quando nós entendemos que Deus quer nos ensinar, que Deus permite algo acontecer na nossa vida, por quê? Porque nós temos que aprender. Ele quer nos ensinar. É lição dele para a nossa vida. Ele permite, mas ele cuida. Não é verdade? Muitos dizem, Jesus bate com a mão e acolhe com a outra. Mas será que alguém sabe explicar o porquê disso? Por que falam assim, Jesus bate com uma e acolhe com a outra? É complicado, não é verdade? Explicar isso. Então, isso o amor de Cristo é tão grande por nós, que Ele permite as provações da nossa vida, mas Ele está nos ajudando, nos acolhendo com a outra. Porque Ele sim tem um amor verdadeiro, um amor puro para nossas vidas. Então ele morreu para nos salvar. Levou todos os pecados para que nós não pudéssemos ser julgados e viver todas. Porque nós não iríamos dar conta de passar por tudo que Ele passou. Não é verdade? Então veja bem. Então, continuando a falar sobre pessoas. Então Jesus é desse jeito com nós. Ele às vezes permite nós passarmos, mas que a gente tenha visão. Uma visão de águia. Porque às vezes, com você está aí nessa situação. Passando por pessoas que passou no seu caminho ou está no seu caminho, dentro do seu lar, na sua casa, ou no seu negócio, alguma área da sua vida aí. A pessoa está te invejando. E você ainda não percebeu. Ou às vezes você já até percebeu e você não sabe o que fazer, não sabe como se livrar de situação desse jeito. Quando eu comecei a perceber, quando eu mesma assinei a minha destruição, porque na verdade não me destruíram, mas porque Deus estava comigo, porque eu peguei firme com Deus e Ele é o único que pode nos salvar. E aí Ele foi me revelando tudo. Eu aceitei passar pela provação e Deus foi me mostrando e me falando tudo. Então eu te passei por, no meu passado, há uns 8 anos atrás, por inveja tremenda, destruição dentro do meu lar, destruição em todas as áreas da minha vida. E eu passei, falei, Senhor, me dá força, eu aceito passar, fiz uma aliança com o Senhor, mas restaura para mim o que é do Senhor, o que for da vontade do Senhor, o Senhor restaura. Inclusive eu estava na luta meu marido foi embora, virou aquele rolo tremendo na minha casa. Rolo não, devastação tremenda, destruição, demônio puro. Eu passei por obra de feitiçaria, magia negra, bruxaria. Pensa num negócio tremendo. Não somente eu, mas como também jogaram na minha família toda. Porque é desse jeito, tentar me destruir é besteira. Veja bem. Eu sou uma pessoa de Deus. Deus até permite. Permite sim, porque é por isso que hoje eu estou aqui falando com você. Por experiência, sabedoria e a certeza disso. Então, Deus até permitiu. Mas não me destruiu não. Não me destruiu, até porque a pessoa que quis me destruir, que era uma amiga, que eu coloquei dentro da minha casa, que eu quis ajudar muito, mas eu só fui passada para trás. E tentou se aproximar do meu marido, mas Deus foi tão bom que não permitiu. Deus não deixou. Isso não. Porque a pessoa chega num nível tão baixo, mas tão baixo, que a pessoa que ela estava no momento era muito melhor de situação do que o meu marido, mas ela não enxergava isso não, ela queria o meu marido.
Mas Deus não permitiu, não. Ela fez de tudo para me derrubar. De tudo. E pegou até tudo na minha família. Minha família de sangue, assim vai. Vai fazendo um escarcéu, vai fazendo um trem de louco. Mas Deus disse, na minha vida, ele não tocaram, não tocaram. Mas tentou tocar na vida da minha filha, na vida do meu marido, os demônios. E, porém, graças a Deus não conseguiu. Então, na época lá, minha filha, foi tremendo. Eu nem sabia, depois que ela me revelou, já tentou o suicídio umas 4 vezes, Deus não deixou. O meu marido, na época, chegava na minha casa, porque ele me largou, mas ainda ele continuou indo, ele não conseguiu separar de vez. E ele falou para mim, eu vou bater, jogar o carro contra uma árvore, uma ribanceira. É verdade, isso é verdade. São palavras dele, eu estou passando para vocês, estou dando um testemunho para vocês entenderem como foi difícil na minha vida. Mas eu passei e eu superei. Agora comigo não. Comigo não. Todos os dias Jesus me chamava para levantar, para labutar e para vencer as batalhas. E era isso que eu fazia. Porque Deus foi me revelando quem essa pessoa era. E eu fui vendo, Deus tirou as vendas dos meus olhos, que eu enxergo nos meus olhos do coração. E eu fui vendo. E essa pessoa foi fazendo uma tremenda devastação. E aí conseguiu sim, porque as trevas foi. E eu não estava preparada como eu estou hoje. Hoje eu sou uma pessoa preparada por Divino Espírito Santo. Então por isso que eu tenho tanta calma. Porque se eu não tivesse calma, eu já tinha, vamos dizer assim, metido o pé no balde, não é verdade? Chutado tudo para bem longe. E eu não estaria hoje de posse de vitória como hoje eu estou. E dando um testemunho para vocês de superação e dizendo para vocês que vocês conseguem, que vocês podem, tudo em Cristo Jesus. Você que está passando por isso. E você não quer perder o que você tem para ninguém e nem quer deixar de lado. Às vezes é preciso, mas se é preciso às vezes separar, perder um pouquinho, mas continue firme em oração. Faça um propósito com o Divino Espírito Santo, porque Ele é a resposta. Ele é que vai consertar essa ponte quebrada, porque Deus conserta só para você passar. Você entende? Deus conserta sim. E aí, foi desse jeito na minha vida. Passei por tudo isso, mas eu venci. Eu venci. A pessoa foi tão baixa, em sentidos assim de pobreza espiritual, porque esse daí, espiritual, é o tremendo. Que a pessoa passa por cima até mesmo desse Criador de Deus, do céu e da terra, dono do mundo. Vai, leva o nome da gente, consulta e acha que vai ficar por isso mesmo, não é verdade? E aí faz aquela devastação, marca ali aqueles encontros demoníacos ali na vida da gente, que achou que eu ia ficar onde eu estava. Achou. Só que Deus chegou para mim, disse para mim. Jesus falou comigo. Às vezes eu tenho perguntas aqui no meu, de uma pessoa que precisa, ou que eu venho conversando com ela até já falei o nome dela. Então eu venho conversando com ela, que ela pergunta para mim no TikTok, como Jesus fala comigo. É complicado eu chegar para ela e explicar para ela. Você entende? Porque é um pouquinho complicado. Como que eu vou falar para você como que ele fala comigo? Então, ele fala. Você entende? Assim, eu prefiro não explicar, porque seria complicado para ela entender. Porque às vezes ela não está nem capacitada para entender o que está acontecendo na vida dela. Ainda eu venho conversando com ela para ver se eu consigo ajudá-la. Então, às vezes, é melhor ela entender primeiro o que está acontecendo com ela, para depois ela tentar entender o que Deus tem comigo. Então, eu fui escolhida por Jesus. Não tem jeito. Jesus me escolheu. E aí, escolheu para que eu pudesse trabalhar com Ele, para que eu pudesse estar aqui falando com você, porque, vamos dizer assim, se eu tivesse uma pessoa, se eu não tivesse nada para falar, eu não estaria aqui. Se eu fosse uma pessoa que tivesse vergonha, eu também não estaria também. Você entende? Eu não estaria, porque não é fácil, não é verdade? Então tem que ter preparação do Senhor em todos os sentidos.
E aí eu até tento, né? Queria muito poder dizer para ela um dia como, mas quem sabe uma hora dá tudo certo, não é verdade? Mas ela, eu acho que ela precisa assim ter umas compreensões com ela mesma, para depois eu poder ela vier me entender. Mas vamos dizer desse jeito. Então foi complicado. E aí eu passei por toda essa situação. Jesus falou comigo, Jesus disse para mim. Ele colocou, ele me chamou, falar com o Senhor é incrível, é maravilhoso, é divino, é glorioso. Ele me ofereceu para mim, porque é em pensamento, a comunicação com o Senhor é em pensamento e coração, é em espírito mesmo. Então eu faço muito jejum. Hoje eu já não participo muito das coisas carnal. Então isso bebida, essas coisas assim, eu renunciei, porque é preciso, né? Eu tenho que estar com o meu corpo, o meu espírito limpo. Vamos dizer assim, não que eu critico pessoas que bebem, não. Acontece que elas não têm a missão que eu tenho, você entende? Eu tenho uma missão para o Senhor. Então eu não estou criticando ninguém, imagina. Que isso, jamais. Mas eu estou dizendo assim, então eu preciso me purificar de muitas coisas da terra para que Jesus venha falar comigo. O Divino Espírito Santo venha falar comigo. Então eu trabalho para o Senhor, eu tenho que estar conectado com Ele. Eu não posso perder meu foco. Eu não posso deixar me levar, você entende? Pelas coisas terrenas, assim, pelas coisas da carne, você entende? Para que eu não venha perder o foco do Senhor na minha vida. Porque eu preciso manter essa conexão com Ele. E cada dia mais, cada vez mais, eu preciso estar mais forte. Você entende? Então há muitas renúncias na minha vida. Para que Deus possa vir e se manifestar. E eu estava num momento tão assim com o Senhor, que eu rezava. No momento, para os demônios afastarem de mim, pararem de me perturbar e perturbar também a minha mente, que eu precisava fortalecer. Foram anos na minha vida assim que eu fiquei firme e forte com o Senhor para que pudesse Deus entrar com o Divino Espírito Santo, Senhor Jesus, para tirar as obras da macumbaria que essa moça fez para mim. Ela foi tremenda e ela sabe disso. Eu não preciso mentir, não. Porque para que eu vou estar mentindo para você? Porém, se um dia ela chegar para mim e falar assim, me contestar sobre esse vídeo, aí sim a máscara vai cair, porque aí vai aparecer a verdade assim nua e crua. Você entende? Então eu estou fazendo esse vídeo aqui porque é verdade. Então eu passei por situação desse jeito. E aí foi complicado. Mas Jesus disse para mim, aí foi esplêndido. Ela queria me prender onde eu estava, né? Porque lá eu morava e tinha o meu local de trabalho. E aí eu peguei, eu falei, eu não quero isso mais para mim. Eu tinha que sair de lá. O próprio Deus estava me expulsando de lá. O próprio Deus estava me expulsando. Sabe como expulsar? É quando você não sente bem mais num lugar. É quando você olha para os lados assim, parece que as paredes te empurram assim. Sabe quando você tem que sair, você sente a todo momento? É o Divino Espírito Santo, é Deus te tocando, dizendo para você não ficar mais. Você entende? É um pouco complicado, não é que você tenha que sair. Mas se você está passando, sentindo essa situação assim, converse com o Senhor, não tome decisões precipitadas, não. Escute, está escutando? Você se deparou que é para você? Mas converse com Ele, se relacione com Ele para Ele te dizer. Mas comigo foi desse jeito, esse é meu testemunho. Você entende? Estou passando para você. E aí, o que Jesus fez para mim? Eu fiquei na época, assim que meu marido foi embora, eu fiquei tocando comércio sozinha, era um espetinho. Mas graças a Deus, eu tenho um jogo de cintura tremendo para todas as coisas. Então eu consigo me dar bem em todas as situações. Por quê? Me dar bem. Porque em primeiro lugar eu coloco Deus. Como que Deus não vai agir quando nós colocamos Ele em primeiro lugar? À frente de tudo, para resolver tudo. Você fica sob o comando do Divino Espírito Santo, Senhor Deus, Senhor Jesus. Tem como dar errado? Não tem. Então, eu sempre falei, Senhor, vá à minha frente. Senhor, resolva tudo para mim, Senhor, me diz tudo. Então, eu sempre peço a Deus discernimento.
destravamentos de porta, que Deus fecha as portas que não é dele na minha vida, porque às vezes nós nos enganamos com essas portas que não é do Senhor. E aí Jesus disse para mim, meu marido é uma pessoa muito séria, então às vezes muitas pessoas nem gostam do jeito dele, mas é uma pessoa maravilhosa, abençoada. Também é igual eu, também não tem, assim, ele não tem vício não. Eu no passado, como eu já disse em outros vídeos, Deus me deu preparação para tudo. Deus permitiu que eu vivesse situações na minha vida que hoje eu pudesse falar, não quero mais, né? Então, eu já tive histórias na minha vida também. Eu já fui dançarina, dançava muito bem, ainda danço ainda, mas assim, hoje eu prefiro não. Eu prefiro assim, sabe, ficar só na lembrança. Já tomei cerveja, já fumei, mas hoje não. Hoje aquela lei do passado não existe mais. Você entende? Não existe mais. Então tudo isso Deus permitiu eu ir para que eu aprendesse, para que eu pudesse escolher o que eu queria para a minha vida. E eu escolhi. Eu escolhi o Senhor, escolhi abandonar as bebidas que não me fazia bem, o cigarro também que não me levou a nada, pelo contrário, poderia me dar um efizema pulmonar, que meu pai faleceu com efizema pulmonar. Então eu poderia ter doenças na minha vida, mas vamos dizer assim, se você, aí vou te contar. Não era para mim ter saído de lá, porque ela não queria, porque ela fechou com os círculos lá, do terrenal dela lá, Macumbari e tudo mais, na verdade, fez tudo isso. E eu fiquei, mas aí Deus não queria que eu ficasse. E teve muito bom, eu tive numa época assim que Deus colocou na minha mão também, os patamares da vida. Comecei a ter sucesso no meu trabalho, comecei a ser conhecida, porque na época eu fazia música ao vivo, então ficou tremendo. Era um lugar humilde, simples, mas um lugar acolhedor, que as pessoas diziam. Então tinha música ao vivo, tinha encontros dos violeiros, era coisas sadias, sadias. E assim foi. Aí eu comecei a ter uma visão assim do meu trabalho, reconhecido. Tá certo que aí eu comecei a ter que aumentar a minha equipe de trabalho, se eu fosse continuar, e aí eu teria um salão na minha mão. Até isso eu tive. Tive um salão, tive um grupo de pagode, tive um grupo de sanfoneiro, vamos dizer desse jeito, eu poderia fazer o que eu quisesse nesse salão. Você entende? E aí eu tinha tudo isso, Deus colocou tudo isso na minha mão. E eu ia sair de onde eu estava, porque lá estava ficando pequeno para mim. Meu negócio ampliou de uma tal forma que Deus abriu as portas, permitiu. Mas aí Deus disse para mim, o meu propósito qual era? Eu pedi para Deus dinheiro, sucesso? Não. O que eu pedi para Deus? Eu pedi para Deus que Deus estivesse à frente de tudo, me devolvesse meu marido se fosse da vontade dele. E reconstruísse a minha família de sangue. Minha família era unida, nós somos em 9 irmãos, era unida, então era sobrinhos, sobrinhas, eu tenho sobrinhos netos, era nora, genro, era tudo. As namoradas dos meus sobrinhos, que hoje é esposa, então era desse jeito. Uma família linda, pois ela não invejou minha família. E a minha família hoje, ninguém brigou, agora que Deus está restaurando, mas cada um ficou no seu canto, uma tristeza. Você entende? Ela fez porque ela não conseguia me atingir, me derrubar. Por que eu falo que é difícil mexer comigo? Porque o meu grande Deus vai bater de frente com ele, não é comigo. Então tem que ter essa consciência antes de mexer com a pessoa escolhida do Senhor. Não é assim que funciona, não. Deus tem também, ele também, ele tem, nós plantamos, nós colhemos, não é verdade? Então, o que você planta de ruim, vamos dizer assim, não estou falando com você, não, estou dizendo assim. Se eu plantar coisa ruim, eu vou colher ruim. Se eu plantar coisa boa, eu vou colher coisas boas. Não é verdade? Então, Jesus falando, pedindo para eu explicar, estou contando um pouco de mim para você entender. Mas eu vou encurtar mais. Aí ele mostrou para mim, ele me lembrou o que eu queria, o que eu pedi para ele. Ele me deu 2 bandejas, assim, uma na mão direita e a mão esquerda. Assim que ele me mostrou. Ele disse, o que você quer? A cheia eu já tinha, que já era o meu sucesso. Que eu já estava rumo ao sucesso. É fruto do meu trabalho.
Você entende? E aí não é difícil de eu me comunicar com as pessoas, não. Porque eu tenho facilidade em como comunicar. Às vezes, eu como era comerciante, eu tinha que ter cativar. Eu não precisava ficar sorrindo para ninguém e nem vamos dizer assim, me colocando de bandeja para ninguém, não. Então lá era um lugar assim de família mesmo, humilde, simples, era família. Não tinha bagunça nenhuma, porque eu nunca permiti. Então, e as pessoas respeitavam também por causa do o que a gente faz, a gente mostra quem é. Então, era desse jeito. E aí Jesus disse para mim: "O que você quer?" Eu falei, aí ele mostrou a cheia transbordando. Ele falou: "Eu posso fazer ainda mais." Mas a vazia estava vazia, não tinha nada, mas Deus disse para mim: "Se você escolher a cheia, você não vai ter o seu marido." Jesus disse para mim. Eu não vou ter, sabe por quê? Eu já não tinha tempo para mais nada na minha vida. Eu não tinha tempo para fazer nem para mim direito. Tinha muito trabalho, compromisso, coisa séria. Trabalhar com pessoas não é fácil. Então eu trabalhava com coisas de comer, eu trabalhava com eu fazia de tudo lá. Você entende? Então eu tinha que resolver várias coisas e eu e Deus. Então era desse jeito. Aí eu falei assim, eu quero a vazia. Porque a vazia, Deus disse para mim, a vazia eu vou te dar tudo de novo. Eu vou construir, se você tiver paciência para esperar, eu vou construir tudo novo para você. Aí sim, Deus me mostrou a passagem que eu ia ter com a cheia. Ia ser lindo, ia transbordar. Conforme eu disse, eu tinha um salão na minha mão. Eu tinha um grupo eu poderia fazer forró, poderia ter os encontros do violeiro, eu poderia ter o dia do pagode, o dia do bailão, né? Não? Vamos dizer desse jeito, forró lá, que era para mim. Estava na minha mão, Deus colocou, é verdade. E eu tinha os encontros violeiros, que eu tinha vários violeiros que iam lá, também gostava de ir lá cantar, marcava encontro e ia lá todo mundo. E era desse jeito. Era uma coisa linda, maravilhosa que Deus permitiu. E aí eu tinha tudo isso, mas eu não tinha o meu marido. Até porque meu marido não ia gostar de ver a ex-mulher dele, no caso, né? Que ele ainda estava ainda esperando a poeira baixar para que nós pudéssemos retornar, que eu sabia que ele estava me esperando também. Eu era ex para os outros, mas para mim, para ele era atual. E aí eu ia me afastar dele, ele não ia gostar. E eu fui inteligente, porque Jesus me mostrou. Se eu fizesse tudo isso, eu não ia ter tempo. Seria uma separação. Acho que ele não ia gostar também assim, sabe, que eu tomasse essa decisão. E aí eu tomei a decisão de acabar com tudo. No auge, eu vendi o que eu tinha em mãos. Vendi, não me arrependo. Foi difícil? Foi. Fiquei sem nada, fiquei. Comecei do zero, comecei a trabalhar para os outros e assim foi. Então eu trabalhei de doméstica, trabalhei na faxina, trabalhei de outras, sabe, de outras, assim, doméstica e faxina, num caso, né? E aí não me arrependo não, graças a Deus, hoje aí Deus me foi acalmando e hoje eu estou de Poste de Vitória com promessa de Deus, estou vivendo, está um pouquinho ainda, não está tudo do jeito que quer, que precisa, mas Deus vai colocando, não nos deixa na mão de jeito nenhum. E aí eu saí dessa casa. Quando eu saí dessa casa vendida, essa moça surtou, ela ficou muito brava. Ela disse, eu soube, que eu não poderia ter vendido. Por quê? Porque as macumbas estavam tudo lá. Você entende? Então tem às vezes na sua casa aí, tá acontecendo uma coisa assim, às vezes as pessoas não conseguiu te debater na elegância, não é verdade? Mas aí tá tentando te combater desse jeito aí, na macumba, fazendo as coisas, constando seu nome no território, porque essas pessoas aí consultam, elas também perguntam como você vai estar. Você entende? Elas também fazem aquele livro aberto ali, ó, só para elas ficam sabendo, porque as trevas contam também, né? Como vai ser o seu sucesso, se você vai ser uma pessoa de sucesso ou não, elas ficam sabendo. E aí elas já fazem aquela mágica, fica fácil para elas tentarem te derrubar desse jeito. Por quê? Porque você não iguala a elas. Por quê? Eu não me igualei, eu não fui, graças a Deus, tudo que eu conquistei foi com Deus, não foi com macumba não. Não foi ir num território do inimigo para subir num degrau, não. Eu subi rastejando mesmo, com o joelho sangrando.
com dores, com marcas. Eu tenho marcas hoje de dores, de marca no meu joelho. Eu tenho, então a minha história é uma história marcada assim, marcada pelo Senhor. Então eu sangrei por dentro. Então é complicado. Você entende? Às vezes é muito longo eu contando para você certinho. Mas é assim, às vezes você está passando por situação desse jeito, complicada. Pessoas invadiram, pessoas entraram, pessoas te destruíram. Não é verdade? E aí? Você vai deixar por isso mesmo? Não. Chame Jesus. Chame o Divino Espírito Santo. Converse com Ele. Não aceite a derrota. Não aceite perder. Você sabe por quê? Porque cada vez que você aceita você perder para as trevas, pontuação das trevas e para a pessoa que está mandando também. Sabe o que elas fazem? Elas se acham a todo direito. Uma maravilha, uma bênção, poder destruir outras pessoas. Você entende? É assim que elas fazem. Ficam gostando de um gostinho amargo e da sua derrota. E fica saboreando as coisas ruins acontecendo na sua vida. E quanto isso, a delas, elas acham que não vai ter retorno, não é verdade? Vai ter retorno para elas. E elas pensam que na hora que elas precisarem de Deus, elas vão pedir para quem? Deus vai ter que ter misericórdia delas, mas isso aí já não é problema seu nem meu. Isso aí é elas com Deus. Você entende? Aí é problema delas, elas estão plantando, sabem o que vai acontecer, mas elas não querem nem saber da vida delas, elas querem saber em destruir você. Na hora que elas conseguirem te destruir, elas ficam satisfeitas. Mas e a hora do julgamento do Senhor? Não é verdade? Porque Jesus vai vir julgar os vivos e os mortos. É bíblico, não é verdade? Então e aí? E na hora que elas precisarem de Deus, como que elas vão fazer? Então Jesus aqui falando com você. Eu contei meu testemunho hoje, nem era para contar, era para falar. Mas assim, para falar, mas se você está passando por isso, se você às vezes tem dentro da sua casa, pessoas sim, amizade, né? Dentro da sua casa sim, pessoas que você abre a sua porta, igual eu abri. E essas pessoas é de dentro de casa mesmo. Pior que essas pessoas. Então hoje eu tenho uma pessoa assim, desse jeito, aí que eu tô dizendo, muito invejosa, é inveja pura, quer me destruir a todo momento. Só que ela pensa que eu não sei, né? Ela pensa que eu não sei, que ela vai no território do inimigo. Ela pensa que eu não sei, que ela manda até guias aqui. Porque meu marido não é igual eu. Ele ainda é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa abençoada. Mas também passa pelas provações. Eu tenho aceitamento de passar, porque eu já tenho a preparação, mas ele não. Então é um perigo quando nós não aceitamos. Então nós ficamos, às vezes, vamos dizer assim, como que eu vou te explicar? Nós ficamos murmurando, você entende? Murmuração é tremenda. Então às vezes ele não tem ainda. Eu fico orando por ele, pedindo a Deus para que ele tenha esse encontro pessoal com Jesus, assim como eu tive. Mas enquanto isso, ele é minha responsabilidade. Eu tenho que lutar por ele, eu tenho que estar lutando para que Deus expulse esses tipos de gente da vida dele, para que Deus o liberte, para que Deus o mostre o caminho dele, o caminho que é de Deus, para que ele possa entender e saber distinguir esses tipos de pessoas. Porque isso daí é serpente pura, é demônio puro, você entende? Eles agem com demônios mesmo. E essas pessoas acham que não vai ter queda para elas. Então, da minha parte, eu sei distinguir pessoas desse jeito, mas ele ainda não. Ele ainda tem os olhos travados e Deus vai destravar. Em nome do Senhor Jesus, com esse tipo de amizade. Essas amizades aí, que dá tapinha nas costas, que fica frontalmente ali. Oh, o que você precisa? Você entendeu? É desse jeito que elas agem, fica assim... te oferecendo ajuda, fica fazendo de tudo, mas cuidado, viu? Cuidado, porque até Jesus foi traído por um beijo no rosto. Imagina nós, que não somos ninguém aqui perante ao Senhor Jesus, não se compara, mas nós somos semelhantes a Ele. Nós podemos tentar caminhar de uma forma assim, que vai ser, que Deus vai nos agradar com nós, na nossa caminhada, não é verdade? Que nós vamos somar com o Senhor. E não
preparar a nossa forca, o nosso julgamento com Deus. Você entende? Então nós temos que ser uma pessoa que temos que ter os olhos atentos, nós temos que nos policiar em sentidos de nós poder, Jesus poder nos abençoar e nos ajudar e nos dar visão de águia. Você entende? Para que você possa vir enxergar as qualidades em pessoas, que pessoas têm qualidades, mas também vir enxergar os defeitos. E abrir os seus olhos para que você não fique caindo na armadilha demoníaca dos demônios. Porque conforme eu disse para você, como que eu vou querer, eu sabendo, eu vendo que a pessoa é de Deus, não pode tocar na pessoa de Deus. As meninas dos olhos do Senhor ninguém toca. Deus até permite, mas Deus cobra, e cobra caro. Você entende? Porque chega uma hora que a pessoa não aguenta. A pessoa não aguenta as afrontas do demonica. E aí? Ela pede socorro para Deus. E Deus o socorre. Se Deus o socorre até quem? Os filhos dele que não tem essa preparação. Mas um grito do coração, de coração e da mente doída e dolorosa, Deus perdoou. Na época que foi escrita a Bíblia, que passa os filmes que a gente vê, Deus perdoa os seus discípulos. Veja bem, faz uma análise de quem eram os discípulos do Senhor. Quem que era? Então Deus escolheu aqueles que têm testemunho para contar mesmo. Porque se eles não tivessem testemunho fortíssimo para contar, Deus não teria escolhido eles. Vocês entendem? Faz uma análise para vocês verem. Aí hoje vamos dizer assim, hoje acaba não sendo diferente da história bíblica não, né? Porque o que tem de Judas nesse mundo não existe. Tá difícil, mas olha, veja bem, mas Deus nos ensina a nos preparar e nos defender contra essas pessoas. Você entende? E comigo é desse jeito. Ainda eu sinto, ainda tem essa perseguição na minha vida, no meu caminho, mas eu tenho um grande Deus. Esse sim que vai combatê-los. Esse sim que vai jogar tudo para o chão. Mas eles pensam que eu não sei das armadilhas deles, eles estão enganados. Porque Jesus me revela tudo. O oculto e o escondido, tudo que eles fazem. Na minha vida Deus revela. E as mensagens que Deus manda eu passar para vocês, eu passo. Eu preciso passar, eu tenho que passar. E eu espero que vocês entenderam o meu testemunho, o porquê eu dei o meu testemunho. Nossa Senhora, tá vendo um punhado de cachorro aqui. Então, o meu testemunho, eu vou voltar, é que eu tô na roça. Então, o meu testemunho é esse, é desse jeito, é cumprido, é. Então, só para nós conversar, seria horas e horas de testemunhos. Mas eu tenho que parar, senão fica muito longo. E assim nós vamos fazendo na nossa vida, na nossa caminhada. É Deus revelando. Então, se você tem alguém aí desse jeito, pessoas assim, tire da sua vida. Converse com o Senhor. Peça discernimento e sabedoria para que Ele venha lhe dar, para que Ele venha lhe salvar, para que Ele venha modificar a sua história. E não jogue fora não, viu? Lute pelo que é seu. Lute porque o que tem de... Só se você não querer mais. Mas se a sua vida virou uma atrapalhada, virou uma coisa sem fim, que você não consegue entender, que você não consegue se resolver, pois veja bem. Pois faça isso, porque Jesus está te esperando, tá? Jesus tá contando com você, está contando com a sua garra, com a sua luta e com as suas vitórias que você vai obter das mãos do Senhor e que você precisa ter. Você entende? Porque Jesus é com você. Agora, em relação ao meu testemunho, que eu dei para você, é verdadeiro. Estou falando para você, porque se você se identificou com o meu testemunho está acontecendo com você, é porque o trem está feio mesmo. Então, converse com o Senhor, labute com o Senhor, fique com Ele, não o abandone, não ache que Ele virou as costas para você, não pense que ele não te entende, que Ele não te escutou, que Ele quer ver a sua destruição, porque não é isso não, tá bom? É você e Ele, ó, mente, corpo, alma e coração, tá? Agora, para quem está
na parte de perseguição, da parte do invejoso, na minha, na sua vida, pois aqui está meu recado para todos esses aí que me perseguiu, que me invejou. Pois veja bem, você está batendo de frente com a Leidiana Cristina. Sabe quem sou eu? Uma pessoa que Deus levanta todos os dias. Uma pessoa que Deus colocou para lutar, para vencer. Sabe quem é? Enquanto você está aí levantando seus batalhões de demônios para tentar destruir minha vida, Jesus está mandando os anjos dele vir ao meu encontro. Vir ao meu encontro, aos meus. Minha casa é protegida pelo Senhor. Meus negócios é protegido pelo Senhor. Você entende? Minha família, meu lar, tudo que é meu é protegido pelo Senhor. O meu esposo é protegido pelo Senhor. Então, tudo que vem, Jesus me avisa. E é combatido em oração. Isso aí você não conhece, não. Porque se conhecesse esse grande Deus, você não precisava ir no território do inimigo para ganhar força, não. Não precisava para tentar me destruir. Por quê? Só assim para você conseguir alguma coisa, não é verdade? Só desse jeito. Porque se você fosse uma pessoa de Deus, você não faria essas feiuras. Porque vai chegar uma hora que Jesus vai arrancar capas e máscaras que você usa. Você entende? E aí, como é que vai ficar? Aí o seu, vamos dizer assim, hoje você veste várias capas e máscaras, não é verdade? Para ter um patamar, para manter status. E eu quero ver os seus status cair para o chão. E eu vou ver. Em nome de Jesus, eu vou ver. Então tá aí o recado aí. Para esse invejoso, esse perseguidor que me persegue, que vem aí pensando que vai conseguir a vitória, mas não vai não. Não vai, sabe por quê? Porque você pode até mandar para a minha vida enviar, mas só que quem é que combate? Os demônios que você manda é Deus. E quem é que me defende é Deus. E quem está comigo é Deus. Agora com você eu já não posso falar o mesmo. Porque veja bem, quando você falar de Deus, você fala sabendo que você está falando de Deus. Mas não fala de Deus da boca para fora, não. Porque no oculto não é Deus que você procura, não. Porque a casa que você procura não é de Deus, não. Você entende? Você pode até falar. Tem gente que levanta até chapéu e boné, não é verdade? Mas é tudo mentira, tudo capa, tudo engano. Vai na casa do território do inimigo para conseguir status, conseguir vencer e ganhar, assim, só na mentira, não é verdade? Só no engano dos demônios, não é verdade? Mas Deus me revela passo a passo o que você dá. Então comigo não, a sua máscara comigo já caiu. E aí, fica aí também. Você aí que está passando, se você quiser passar esse vídeo adiante, pois passe. Você entende? Se você quiser usar minhas palavras, use. Que o Senhor é com você, Jesus é com você. Jesus te abençoe. Jesus é com você, Jesus é com você, Jesus te abençoe.